Bom, então, dando continuidade, né? Estávamos tratando da aula passada, inclusive a gente terminou, né, a última aula tratando desta imagem, né, que trata da Londres, já em pleno, né, século industrial. Então, a gente percebe já alguns aspectos que modificam a paisagem urbana, né, a presença do metal nos elementos de mobiliário urbano, presença de metal nos elementos de obras de artes especiais, né? Pontes, viadutos, principalmente nas obras de artes especiais. Obra de arte especial é um termo que a gente utiliza muito na disciplina de transporte e mobilidade, porque trata de um elemento específico, ou seja, é um elemento que não é uma via ou uma ferrovia, enfim, ele é um elemento de característica única, então a gente chama de obra de arte especial. E ela pode ser um viaduto, pode ser uma ponte, pode ser uma eclusa, enfim, é tudo aquilo que se... Opa, que sucesso, menino João, que deu certo. Eu até comecei a gravar do zero novamente, né, essa segunda parte, para que a gente pudesse já pegar mais o conteúdo, já que você estava tendo esse problema com o áudio no primeiro momento, né? Sim, aí eu comecei o conteúdo agora, começando um novo vídeo, porque aí já começa desse ponto em específico. Então, tratando do processo, né, de observação da morfologia da cidade, sua transformação após, né, a Revolução Industrial, nós estávamos no momento em que tratávamos aqui de alguns elementos que passam a existir, inclusive, na paisagem. Muito metal. E aí a gente percebe o metal acontecendo no mobiliário urbano, né? Por exemplo, ali a luminária. Na cidade de São Paulo, quando a gente vai ali no centro antigo, ainda tem, né, as estruturas todas feitas aí, né, em ferro, muitas peças vindas, inclusive, da Inglaterra, várias construções no Brasil, né? Nós tivemos aí durante o final do século XIX, início do século XX, nós tivemos aí uma grande importação de produtos já previamente, né, construídos. Seria o que a gente chama de arquitetura pré-moldada, né? Então, ela é pré-moldada e depois a gente chega no local e monta. Então, o conceito era esse. E aí eram estruturas de metais, né, que vinham já para o Brasil para serem montadas, né, aqui, como já deveria ser a peça, né? Então, isso o Brasil já estava acontecendo, já estava participando aí, né, nesse período do final do século XIX. Então, nesse caso, a gente vê que a cidade ela teve um inchaço muito grande, né? Ela teve um inchaço muito grande, porque agora, pela primeira vez, eu tenho uma locomoção muito rápida, eu posso sair de grandes distâncias, então o conceito muda, né? Então, a distância vencida no perímetro urbano para chegar até o ponto desejável, ela é reduzida a partir da velocidade do tráfego, da possibilidade da velocidade do tráfego. Então, com os trens, inclusive, é um sistema utilizado até hoje. A cidade ela só pode pulsar, né? Cidade de Londres hoje ela só pode existir porque o sistema de transporte ele funciona e ele tem que funcionar. Ele não pode parar um instante, porque o impacto do que acontece hoje, principalmente por conta, né, dos undergrounds, ou seja, dos metrôs. Então, a gente percebe que é uma cidade debaixo de Londres, né? Londres é uma outra cidade que a gente tem ali debaixo só de malha ferroviária. Só de malha ferroviária, né? Ou seja, a malha ferroviária ela permite que as pessoas, um grande volume de cidadãos consiga transitar pela Londres. Porque se não for por ela, o sistema para. O sistema entra em colapso, né?
Então, para ela funcionar, esse sistema ele tem que funcionar muito bem. Essas medidas só puderam ser tomadas por causa justamente dessa observação, né? O impacto de pessoas dentro da cidade. Essa é a atual Londres, né? Isso é foto do Google. Então, nós temos o quê? Nós temos, hoje, a gente verifica que o Sul, ele, inclusive, ele propõe, né, uma série de edifícios mais contemporâneos. Né? A gente viu na história que os romanos eles chegaram pelo sul e fundaram efetivamente a Londres do lado norte do Tâmisa. Essa parte aqui, tanto que a gente vê que é uma parte mais histórica, olha lá. Então, a parte inicial da cidade, justamente desse lado de cá. Esse lado de cá, ele passou por condições, né, de mudanças muito específicas, tanto que hoje foi permitido, né, a existência de edifícios totalmente contemporâneos, ou seja, desapropriações de áreas específicas da cidade e torná-la, né, com uma faceta mais contemporânea. Esse é o princípio. O fogo, quando a gente falou de 1666, ele atingiu, obviamente, os 130 hectares da cidade do lado norte. Então, a gente sai agora de Londres e percebe uma outra capital também que cresceu muito, né, que foi Nova York. Nova York, ela foi fundada efetivamente em 1624, né, com o nome de Nova Amsterdã. Então, a gente já percebe que dentro desse processo de desenvolvimento de nação, né, o objetivo de colonização norte-americana tiveram características muito diferentes da nossa. Apesar de acontecerem no mesmo momento histórico, né, que foi no século XV, a gente percebe que os fundamentos que regeram a colonização era diferente. Quanto que no Brasil a gente tem uma característica, né, de exploração, né, ou seja, o Brasil é muito rico, é uma nação extremamente rica e nós não damos valor a isso, entendeu? Eu falo muito. Ontem, cheguei na casa, fui a pé aqui até a casa de uma amiga nossa, aqui no Pará mesmo. Aí cheguei lá, fui debaixo do sol, gosto de andar muito debaixo do sol. Aí cheguei lá, ela quer um pouco de água e tal, aceitei. Enquanto eu bebia água, eu falei, olha, o sabor da nossa água é especial. Aí ela falou, quando a gente está com sede, é assim mesmo. Eu falei, não, eu estou falando no sentido literal mesmo. Né? O gosto da água brasileira, nossa, aqui, ela é doce. Uma água doce, ela tem um sabor maravilhoso. Tem locais no mundo inteiro que a água tem sabor, ela é salobra. Ela tem algum tipo de tom que você percebe que é bem característico, principalmente quem sai do Brasil, que está acostumado com a água potável nossa, né? E vai para outros lugares, a gente sente a diferença, é notório. Né? E em países como Bélgica, Holanda, que o próprio sistema ali de esgoto ele é totalmente reciclado para transformar ele em água de torneira, né, que a gente chama. A água de uso comum. Então, nesse caso, por exemplo, é óbvio, a água é uma água totalmente reciclada. Né? Uma água imunda que foi reciclada, enfim. E a gente tem que fazer isso em relação até à economia de estrutura, porque países como estes, né, extremamente pequenos, ou no caso ali da Holanda, né, Bélgica, extremamente povoado. Então, você tem que ter sistemas ali de reciclagem. E em outros lugares ela tem gosto mesmo. Né? A água potável ela tem um sabor específico. E no caso do Brasil, por exemplo, a água aqui é maravilhosa. Ela é de uma qualidade excepcional. Excepcional. A gente não dá valor.
Nós temos riquezas minerais, muita riqueza mineral, muita. O Brasil é cheio de pedras preciosas, né? Não existe pedra semi-preciosa. Toda essa pedra, ela tem ali o seu valor, né? Então, o Brasil é rico nisso. Vários minérios, né? Fora isso, madeira, né? Tão desejável madeira. Então, nesse caso, Portugal, Espanha eram países europeus, né? E naturalmente tinham visões de necessidades europeias. Ah, foi certo, foi errado? O fato é que foi assim. Descobriu-se um local que tinha tudo isso, né? Ah, então nós descobrimos, então a gente tem o direito de exploração, né? Criou-se então esse fator. Se foi bem, se não foi, isso faz parte da história. Então, no caso do Brasil, a característica nossa era exploratória. Então, a gente era colônia, então não tinha o interesse efetivamente de firmar-se a terra ali, pelo menos a princípio, né? Um povo de característica, vamos cuidar disso daqui, a gente está saindo fugindo de lá, mas vamos vir para cá, então, fazer disso daqui a nossa casa. E essa é a grande diferença no conceito de nação, né? Só se pode perceber o conceito efetivo de nação se todos os envolvidos estão sob a mesma bandeira. Esse é o princípio. Então, a bandeira, ela é um símbolo que representa o quê? Uma unidade. Então, dentro de um sistema social, é preciso haver, né, a unidade do reconhecimento, né, de símbolos específicos que nos definem enquanto nação. Porque se esse conceito ele não existe, ou se esse conceito ele deixa de existir, aquele conceito de nação ele deixa de existir também. Ele deixa de existir também. E aí há o quê? Uma ruptura. É reconhecer a governança, né? Isso a gente viu ao longo da história. Ao longo da história, por exemplo, no caso do Império Romano. Ah, beleza, se todos estivessem ainda sobre uma mesma tutela, né, que era o caso do próprio imperador romano, a figura do imperador romano, é que estabelecia essa unicidade, né, de todo o império. A partir do momento que a estrutura dessa representatividade já não existe, e a cidade, ou seja, o local onde isso acontece é destruído, então você tem ali uma decomposição, né, do poder político de forma plena. E aí as revoltas estão acontecendo, né, no restante do Império Romano, vários grupos se levantando como processo de divisão. Então, obviamente, você vai perdendo espaços, né? Vai se perdendo os espaços. Vão se perdendo os espaços. E aí há a primeira decomposição do processo que se deu, né, o início da queda do Império Romano. Ele começou a se desfazer, porque você já não tinha mais um elemento que unificasse a nação como um todo. Né? E cada um levantava com causas muito específicas. Né? Então, os romanos que estavam ali na região da França, por exemplo, fizeram questionamentos específicos durante a Idade Média. O cidadão romano que estava na Germânia, né, ou Germânia, eles tinham reivindicações também específicas, né? Então, gerou a Alemanha, o outro gerou a França, o outro gerou a Espanha, posteriormente Portugal, né? Então, foram nações que foram crescendo, se desenvolvendo, até chegar ao ponto de sentirem necessidades específicas. E aí surgem várias teses, né? Várias teses que existiam desde a antiguidade, inclusive algumas delas, né? De que, óbvio, a Terra é esférica, né? Não tem o que se discutir em relação a isso. Discutir isso é voltar para a base de um processo de formação educacional que é desnecessário, é uma perda de tempo muito grande, enfim. Então, havia já esse processo de reconhecer essa forma esférica da Terra. Né?
Então vamos implementar o quê? Um sistema onde a gente possa vencer aí alguns meses numa viagem de navio, né? E aí a Espanha, Portugal investiram, né, na ideia, óbvio, né, tem uma costa muito grande e já está voltada para a América, propriamente dito. Então, nesse caso, quando chegaram aqui, viram o quê? Viram uma terra que tinha todas essas riquezas. Então, buscou-se o quê? Não criar um conceito de nação aqui, e sim extrair os elementos daqui. Então, a gente tinha uma cultura extrativista. Já os povos, né, que chegaram para a exploração, né, a colonização da América do Norte, grupos vieram para cá com outro objetivo. Estamos indo para lá porque a gente tem um objetivo de criar uma nação, né? Criar um conceito de nação. E esse entendimento de nação fortaleceu esse grupo de seres humanos, né, que fundaram, né, e desenvolveram os Estados Unidos. Não estamos aqui dizendo o que foi certo, o que foi errado, a gente está agora analisando aspectos históricos muito interessantes, né, e que muitas vezes eles são deixados de lado. Se para um conceito de nação, aqueles seres humanos, eles precisam entender e querer criar uma nação específica e fazer de tudo para que ela dê certo, eles tendem a se desenvolver mais, óbvio. Então, estamos todos trabalhando no mesmo sentido, todos trabalhando na mesma direção. Aí, o fortalecimento daquele grupo de seres humanos enquanto nação passa a ser extremamente alto. Olha Israel hoje, né? Israel, fundada no século passado, né? Hoje é um país de primeiro mundo, né? O país que mais investe em startup no mundo. Tecnologia, né, pulsa o tempo inteiro ali. Então, nesse sentido, por quê? Porque quando voltaram, né, quando o povo voltou para lá, então a gente viu que foi uma volta para quê? Olha, eu vou criar isso daqui, vou transformar isso daqui na minha nação, que durante milênios fomos expulsos daqui e agora estamos voltando, né? Então, hoje Israel cresce em tecnologia, por quê? Porque todos ali estão trabalhando num senso comum. E a forma como a América do Norte ela foi colonizada, ela já tinha esse princípio. Então, é muito interessante a gente perceber aspectos como esse, né? Porque todos trabalhando na mesma direção, o resultado não pode ser outro, né? Ou seja, é sucesso de desenvolvimento. A gente já percebe logo né, ao ver aí a imagem de uma cartografia, né, da cidade de Nova York, a gente já vai perceber o quê? Olha ali o plano, né? Como é que o plano da cidade, a morfologia da cidade, ela está aí se manifestando. Então, ela é um traçado ortogonal, né? Traçado ortogonal. Você tem as vias, né, horizontais, verticais ali sendo mostradas, né, no plano. Então, a gente já percebe uma ocupação extremamente organizada, né, do território. Então, isso já mostra, vamos ter cuidado aqui de já criar um sistema de ocupação que ele já forneça visões de grandes alamedas. Por quê? Porque já era uma tendência muito forte na Europa, né? Então, a gente percebeu que ali durante o final do período do Renascimento, início do Barroco, a gente já percebe que algumas cidades elas seguem esse princípio da racionalização, da perspectiva do espaço, né? Isso se mantém. Então, a gente chega até as Américas, já nesse processo de colonização, observando essas questões, né?
ou seja, a perspectiva da cidade e o funcionamento dela. Então, aqui a gente já vê os detalhes, né? E ela hoje. É óbvio, a visão inicial não previa essa outra ocupação, né? Essa outra forma de ocupação espacial, né? Que é a ocupação espacial aérea, dentro da perspectiva, dentro da proporção do nível humano. A gente viu que nós temos, a gente viu, né, que a gente percebe a perspectiva dentro da ótica humana, e aí eu tenho o microambiente, eu tenho a perspectiva que eu apercebo na ótica urbana, né, e aí eu tenho o mesoambiente, e eu tenho a perspectiva sobre a ótica global, né, que aí é a escala global, é o macroambiente. Aí eu estou aí numa outra escala de observação. Essas duas escalas, inclusive na escala macro, elas nem são vistas, né? A menos que esteja à noite, e mesmo assim a gente vê o resultado da combinação de várias delas na escala global, né? Para que a gente possa enxergá-la. Então, no caso do nível do mesoambiente, fazendo uma análise de ocupação, né, não se esperava esse nível de ocupação, pelo menos a priori, né, porque a gente não tinha forma de construir nessas dimensões. Tínhamos tecnologia, né, para construir nessas dimensões, porém, a gente ainda não tinha o sistema para permitir que essa tecnologia pudesse ser implementada. Então, desde o desenvolvimento da arquitetura do ferro, a possibilidade de conquista espacial, né, do mesoambiente, ou seja, do ambiente urbano, ela já existia, mas ela não era possível porque, como a gente falou, que é que vai subir de escada todos esses andares diariamente. Então, foi só com o advento da descoberta, né, da possibilidade desse sistema de deslocamento vertical que veio a ser conhecido como elevador, que isso foi possível, né? Então, só no advento do elevador que construir, né, grandes altitudes era possível, porque agora a gente tem esse é um sistema que possibilita, né, esse deslocamento. Então, aí é óbvio que agora a gente percebe que rapidamente a paisagem da cidade ela passa a refletir nessa esse avanço tecnológico. E aí a gente volta lá atrás, ao início do semestre, quando a gente fala, olha, quando a gente está analisando, né, o fator histórico, a gente precisa perceber que a cidade ela é o reflexo físico do quê? De uma estrutura social, ela é o reflexo físico de um sistema de valores e ela é o reflexo físico de desenvolvimento científico e tecnológico daquele grupo de seres humanos. Né? A cidade reflete isso de forma direta. A arquitetura ela reflete isso de forma direta. Né? O próprio Gideon fala sobre isso. Espaço, Tempo e Arquitetura, o livro dele. Né? Ele trata sobre essas questões. A arquitetura ela tem a capacidade de manter estática uma mensagem escrita, né, no momento anterior. No momento anterior, ela vence os séculos. Né? Então, quando a gente olha para a paisagem da cidade, a gente consegue perceber, a partir dessa leitura, qual que é a estrutura social daquele grupo, né, de seres humanos, qual que é o sistema de valores, o entendimento de valor, a capacidade de entendimento de valor, ou até mesmo a quantidade de valor, né, desse grupo, e
obviamente, o desenvolvimento técnico-científico daquela cultura. Então, quando a gente analisa a cidade, a gente percebe esses fatores. E é interessante notar, né, que é na cidade que o palco, né, de domínio de uma nação sobre a outra, ele acontece. Né? De que forma? A gente pode perceber ao longo da história, como a gente viu, que uma nação, quando ela domina a outra, uma das características maiores, né, de domínio, principalmente um domínio forçado, é o quê? É a destruição efetiva de elementos físicos do que representa aquela cidade para aquela cultura. Né? Então, por exemplo, a destruição de Roma em determinado momento, ele serve para marcar o quê? O início da dissolução do Império Romano. Né? Por quê? Porque o centro da capital, ou seja, a estrutura física urbana, ela é afetada. Então, quando a gente percebe esses elementos acontecendo na história, a gente já percebe que, naquele momento histórico, houve ali uma luta. Né? É o caso que representa, por exemplo, as Torres Gêmeas. Né? Então, o 11 de setembro, ele já representa um ponto na história muito específico. Muito específico. Por quê? Poxa, essa cultura que teve um século aí de sucesso, né? De repente ela está sendo atingida. Ela está sendo atingida. E aí a gente precisa anotar os valores que regem, né, a característica, no caso dos Estados Unidos. O que está por trás disso? Porque se intromete, que isso... Bom, quando a gente falou sobre o processo de colonização, a gente falou, bom, aqui a gente quer formar uma nação, a gente quer crescer, e um direito, né, notório que sempre se lutou para a formação norte-americana foi a liberdade. O nosso cidadão, ele tem a liberdade. E isso é constitucional. Nós, americanos, queremos e vamos lutar por essa liberdade. Liberdade econômica é direito de ir e vir, direito de adquirir o que você tem, o que você quer ter. Bom, eu quero ter uma Ferrari. Beleza. Então, o que eu preciso para ter uma Ferrari? Bom, para eu ter uma Ferrari, preciso ter dinheiro. Bom, então, para você ter dinheiro, você vai precisar de ter o quê? Um emprego. Então, geração de emprego, investimento em estrutura de emprego é um dos fatores que foi defendido durante todo o processo. Pode ter tido altos e baixos, mas o fato é que essas características regeram, de uma forma geral, a cultura americana, norte-americana. Né? Então, o direito de você trabalhar para poder adquirir aquilo que você quer é um fundamento. Atinge a todos? Não. Por uma série de questões, a gente percebe que há uma bolha, né, de mudança nisso daí. Só que o fator liberdade, a sua liberdade individual, o seu direito de vir, o seu direito de viajar, ela é mantida. Ou seja, o Estado, ele não tem controle sobre a sua vida. Você tem o direito de levar a vida, obviamente, conforme você quer levar. Então, isso a gente percebe no discurso norte-americano. Já outros discursos políticos justamente defendem o contrário. O Estado tem que controlar o que você come, o Estado tem que controlar o que você veste, o Estado tem que controlar o sabonete que você utiliza. Por quê? Porque tem que dar qualidade, digamos, a todos. Só que essa qualidade a todos, ela é sempre percebida no nível sempre mais baixo, nunca no nível alto. E aí quem domina tem uma característica geralmente de imperador, né? Isso a gente viu em Versalhes, quando, né, a corte se muda para Versalhes, né? Isso é um exemplo notório, né, de uma divisão de classes muito grande. Né? De um lado, uma Paris totalmente devastada pela miséria,
e do outro, a beleza reinante, né, de uma cúpula social que vivia nas melhores condições possíveis, né, e subjugando os que estão abaixo. Esse modelo político a gente vê refletido em várias culturas, onde o dominante, aquele que está, obviamente, na representação, né, do grupo, ele está vivendo uma vida, né, muito diferente da homogeneização da base. Então, aquela pirâmide, onde você tem ali os servos, sacerdotes, você tem pessoas que cuidam de madeira, você tem pessoas que cuidam de várias questões da nossa sociedade. Ela é uma pirâmide muito característica. Agora, em sociedades como essa, a gente simplesmente tem uma base quadrada, onde todos vivem na miséria, e um grupo muito distante, um vazio no meio, e um grupo totalmente dominante. Totalmente dominante. Né? Então, essas sociedades, elas têm uma dificuldade maior, primeiro, de desenvolvimento, né? Quando se percebe o fator total, né, da implementação desse tipo de regime, ou, em alguns casos, é um acordo. Bom, a gente te controla, o Estado controla a sua vida pelo bem de todos, vamos permitir que vocês tenham trabalho, vamos permitir que vocês tenham viagens, mas a gente controla tudo, tudo. Onde você vai, que horas você volta, se isso foi feito, se isso não foi feito, basta a gente ver, né, alguns já vídeos, vocês podem acessar na própria internet, controle como há em países como a China, né, onde você tem ali, por exemplo, em vários locais, robôs, sentinelas. Quem viu aí a época dos X-Men, né, passava em desenho, tinha ali os sentinelas, né, ficavam controlando ali tudo que estava acontecendo. Então, hoje você tem softwares onde o japonês passa ali, ele já está lendo uma série de elementos do seu rosto e já te detectando quem é, o que você faz, quanto que você está devendo para o governo, se está devendo, se não está, se isso, se aquilo, se aquilo. Então, é um controle pleno de um processo. Então, hoje a gente percebe uma disputa nesse sentido. E por que eu falei tudo isso? Porque, no processo de disputa, o elemento urbano, ele é primeiramente atingido como elemento de guerra, né? Então, quando as torres gêmeas, elas são atingidas, ou seja, no coração, no centro da cidade, de maior representatividade dessa nação, a gente já começa a perceber isso como um fator histórico dentro de uma mensagem que no futuro será lida dessa forma. Ou seja, o declínio dessa cultura da liberdade, né, dos valores, ele foi atingido naquele momento. Então, a representatividade histórica hoje do 11 de setembro, se pudermos observar na história, né, já marcaria ali o início de um padrão que a gente percebe sempre acontecendo em relação a governos, né, e impérios. Você tem o seu início, você tem o seu apogeu e você tem a sua decadência, né? Então, isso a gente vai perceber constantemente acontecendo, como, inclusive, mudanças de páginas na história. Inclusive, como mudança de página na história. A cultura mesopotâmica, em determinado momento, ela teve seu início, seu apogeu, sua queda. Depois deu lugar na história à cultura egípcia, teve seu início, seu apogeu e sua queda. Depois dá lugar ao período grego, teve seu início, seu apogeu e sua queda. Depois damos lugar, né, ao período romano, ao Império Romano, teve seu início, o apogeu, a sua queda. Depois disso, nós temos o quê? Nós temos o Império Bizantino, teve o seu início, apogeu, a sua queda. Depois disso, nós temos o quê? O movimento do Renascimento.
Teve seu início, seu apogeu, sua queda, dando lugares a outras histórias, a outros pensamentos que têm o seu início, apogeu e queda. E hoje, a configuração, inclusive, mundial, ela se vê agora sobre uma nova mudança. A gente está vendo que o século XXI, eu já coloquei aqui vários pontos referentes a essa questão do século XXI, fazendo uma análise dessa página que nós estamos virando. Então, o que a gente tem para analisar de século XXI? Temos mudança na característica social, na estrutura social. Temos uma mudança plena disso daí, que é o ambiente virtual. A internet, ela permitiu essa conexão plena, no mundo todo. Esse sistema, que a gente chama de sistema de navegação, ou seja, onde todos navegam pelos mesmos mares, nós temos uma mudança no sistema de valores, então a gente já tem uma mudança aí no entendimento do sistema de valores, inclusive se tornará mais forte daqui para frente, porque haverá uma mudança drástica entre a cédula e a moeda virtual, vai ser drástica, infelizmente. Não tem mais como voltar atrás, isso é uma questão de tempo, e vai ser rápido. O que a gente já percebe é que as peças no tabuleiro já estão muito bem já posicionadas. Então, essa mudança no sistema de valores já vai acontecer por agora. E temos desenvolvimento técnico-científico, ou seja, a gente já tem aquelas 3 características que a gente vem pontuando ao longo da linha de raciocínio, da nossa linha histórica, à medida que a página da história vai sendo virada. E a década de 20, ela já representa literalmente a mudança da página. Então, a gente tem agora uma nova configuração. E por que eu estou falando isso? Porque, inclusive, o entendimento de início, apogeu e queda de uma ideia, de um conceito, de um império, ele está sendo verificado neste exato momento. Estamos iniciando um novo império. Haverá uma unificação cada vez maior, global, uma tendência cada vez mais forte a um tipo de governo mundial, e que era impossível até o século XX. Isso era impossível até o século XX. Temos um governo mundial, um único império dominando todo mundo, toda a cultura mundial. A gente já nota esse plano de fundo se desenvolvendo. É uma tendência muito forte, uma tendência muito forte. E ela só foi possível através do quê? Através da globalização. Esse conceito de um mundo globalizado, ele foi possível por quê? Porque a gente tem hoje a internet, a gente tem um mundo virtual que nos conecta. Temos satélites no mundo todo, também permite essa visualização e esse acompanhamento total, global, no nível global. Aí a gente agora já sai do mesoambiente e passa a observar o quê? O macroambiente, a sociedade mundial agora. Então, isso também é uma tendência a uma nova faceta de império que estamos prestes a vivenciar aí para os próximos, digo até para o próximo milênio. Então, realmente houve uma mudança em todos esses elementos. Então, voltando aqui, a característica de desenvolvimento de uma nação, ela se dá, obviamente, pelo reflexo urbano, da paisagem urbana, e quando você quer destruir esses conceitos, um elemento primordial vai ser destruído. O elemento de orgulho daquela paisagem urbana. Então, aí são algumas imagens, a mais. Então, a gente entra agora em Paris, Quando a gente vai falar de Paris, então, a visualização, ela precisa focar, bastante aqui, no meio do Rio Sena, nessa ilha aqui, A gente se foca aqui, porque foi aqui que Paris começou. Quem assistiu aí o seriado Os Vikings,
Na hora que os vikings chegam a Paris, né, o que é visto é o quê? É justamente uma ilha, né, fortificada, onde a nobreza vivia ali dentro, onde a cidade se desenrolava, né? Bom, posteriormente, a cidade, a gente viu isso no mapa, ela é um meio de transição, né, o ponto de transição de transportes entre Roma e a Inglaterra, né? Então, foi uma cidade que também ela estava num ponto muito estratégico de desenvolvimento, né? Esse elemento, ele obviamente faz com que a cidade apresente características, né, de arruamento extremamente medievais, que ela foi crescendo, né, ao longo ali da margem do Sena, ao lado, né, da ilha central. E aí, dentro desse elemento, a gente percebe um processo de ocupação, né, que se desenrola ao longo do período da Idade Média. E aí a gente chega até o momento em que a cidade precisava crescer, né, de forma salutar. A gente percebe aí o cinturão de muralha, né, dentro da cidade e o que se desenvolveu em volta, né, da cidade. Chega um momento que será necessário fazer uma reforma e Haussmann propõe justamente essa reforma, e essa reforma impactará consideravelmente na paisagem urbana, né? Então, a gente tem uma paisagem urbana né, que está ali destacada em cinza, que reflete bem, né, a característica morfológica medieval, extremamente orgânica, né? E em destaque, principalmente na cor mais escura, as avenidas e bulevares que foram criadas por Haussmann. A gente já percebe que, agora, dentro de uma visão cartográfica de perímetro maior do que a quadra, do que o bairro, a concepção de apropriação urbana passa a ser outra, onde eu tenho um plano de fundo que é a trama, né, a trama medieval, e eu tenho agora um entendimento da cidade como um todo, e eu tenho uma nova trama, uma trama de características, inclusive, o quê? Extremamente geométricas. Ou seja, é o que a gente chama de traçado. Traçado, ou seja, a linha. Algo que define uma ocupação de uma forma extremamente humana. Ou seja, esse conceito de linha, né, é um conceito humano. São os homens que criam linhas. Então, dentro desse princípio, a linha, ela inclusive determina o quê? Aspectos de paisagem. Como eu percebo a paisagem. Então, o ser humano, ele tem relações específicas com o ambiente urbano, né, com o meio ambiente. Que relações são essas? A gente tem uma relação de percepção que a gente chama percepção social, e a gente tem uma relação de percepção simbólica, né? O que é a percepção social? E por que isso é importante para o urbanista, né? Percepção social é aquela percepção que é criada enquanto sociedade, aquele grupo junto, convivendo junto, naquele espaço, com aquelas características físicas. Então, por exemplo, qual que seria a visão das pessoas ali, em plena segunda-feira de manhã, né? Ali no comércio da W3, ali na altura da 10, né, que é bem intenso, enfim, ou qualquer outro ponto, alguém estivesse indo para o clube vizinhança, do apartamento, passando pela comercial, indo de sunga do apartamento diretamente para o clube. O que seria dessa visão? O que vocês podem me dizer dela? Dessa cena? Tem alguém aí em sala? Oi, tudo bem? Bom dia.
Bom dia para você também. Então, reiterando a questão, o que vocês acham que seria se, de repente, alguém descesse do apartamento do seu prédio, passasse pela comercial, em plena segunda-feira, 10 horas da manhã, indo para o clube de sunga, só de sunga, já chegando, andando, vai de sunga até o clube. Qual que seria a visão? Como é que a sociedade perceberia essa cena? Mas... Tudo bem, pode ser o sonho, né, de muita gente, mas a sociedade perceberia isso naturalmente, né? Sobe. O fato é que essa cena, por exemplo, em Copacabana, né? Rio de Janeiro, segunda-feira, 10 horas da manhã. Nossa Senhora de Copacabana, ali, né? Aquela avenida. Muito comum essa cena. Enquanto tem ali famílias passando de um lado para outro, executivos, o comércio está aberto, lojas americanas funcionando, tudo ali. E muito comum a pessoa passar de sunga indo para a praia, né? Existe uma característica específica de como eu percebo a sociedade, né? De uma forma comum, né? Aquele grupo, em relação a outros grupos? Ah, não, isso sim. Eu, às vezes, no Parque da Cidade, corria de sunga, já várias vezes. É muito natural, realmente. Por quê? Porque eu lembro que, no início, né, os pais sempre comentavam que tinha vindo muita gente do Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque, como a gente vai ver, a capital era no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? As pessoas que vieram para cá tinham esse costume normal. Isso foi se perdendo com o passar do tempo, né? E é por isso que, inclusive, eu geralmente trago esse tipo de exemplo, justamente por conta desses fatores. É muito comum fazer ciclismo, né, de dia, domingo, era muito comum andar de sunga, isso era muito comum, né? E correr de sunga no parque, eu mesmo já corri várias vezes de sunga no parque. Agora, a percepção social, ela, ou com o tempo, ela termina mudando, e é justamente esses os pontos que a gente está levantando para tratar de percepção social, que é um dos elementos que o urbanista tem que ter em relação ao cidadão com sua relação com a cidade. Todos nós temos uma relação que é uma relação do nível quê? Social. E essa relação do nível social, ela é construída de forma social. Elas podem, inclusive, porque esse social, construído de forma social, inclusive, na maioria das vezes, é silencioso. Percebe-se daquela forma. Em outros momentos passa a ser verbal, e em outros momentos se tornam, inclusive, leis, né? Ou seja, as leis de determinação. As pessoas não têm o costume muito, aqui no Brasil, né, de simplesmente chegar e estender, assim, numa praça, um pano no chão e ficar pegando sol lá. Na Inglaterra, por exemplo, é muito comum. Em praças, você vê as pessoas realmente de biquíni, de sunga, ali tomando sol em plena praça, principalmente no verão, né? Que é um período muito curto em relação, por exemplo, ao nosso, né? Essa relação com o sol lá é diferente da nossa relação com o sol aqui, né? Então, são questões que a gente começa a perceber que são construídas e percebidas no nível social. Então, a gente tem a percepção do nível social. E temos um outro nível de percepção que ela se encontra no nível o quê? Que ela se encontra no nível simbólico, ou seja, no nível pessoal. É a forma como eu percebo determinados pontos da cidade. Quando a gente morou aqui, quando era criança, meu pai é militar, a gente, né, foi transferido muito, e a gente morou aqui de final de 70 até
83. Depois a gente se mudou para Assunção del Paraguai. E eu lembro que nessa época, ali em 82, são memórias, né, da minha infância muito fortes, porque o cheiro é algo que a gente carrega, né, de forma intensa no nosso registro de memória. Meu pai levava a gente na época chamava Piton Farias, o parque. E aí a gente ia fazer churrasco, né, e a gente ia brincar, eu e meu irmão brincávamos ali naquele parquinho ali em frente, né, ali no estacionamento 4. E aí a gente ali sentia aquele cheiro de churrasco com pinheiro. Então, às vezes eu vou no Parque da Cidade só para sentir esse cheiro de pinho com a fumaça do churrasco, que é algo assim, é muito característico daquele ponto da cidade. Então, isso me marcou muito. Então, essa percepção que eu tenho da cidade era uma percepção, pode até outras pessoas terem, mas essa é uma percepção minha. Sou eu que sinto o perfume, é a mim que me remete às lembranças e assim por diante. O que seria se de repente que isso jamais aconteça, mas que de repente eu tenha chegado lá e o urbanista foi lá, fez uma reforma e tirou os pinheiros do lugar. Não tem mais pinheiros, plantamos outras espécies que não têm cheiro. Pronto. Aquele lugar, do dia para a noite, ele perderia eu perderia aquele espaço, mesmo tendo o espaço fisicamente. Teria o espaço físico, mas os elementos que me fazem reconhecer aquele espaço de forma específica já não existem mais. Já não existem mais. Então, a forma como a gente percebe e recalcula, e aí isso vai interferir no nível o quê? Social. Por quê? Porque agora está no nível onde a sociedade está percebendo aquele processo. Desculpa, minha boca secou porque eu estou falando muito. Vocês também ficam calados o tempo inteiro? Aí poxa vida, aí eu tenho que falar demais. Então, o que acontece? Essa percepção, inclusive, da paisagem, ela atinge o nível social. Quando Osman propõe essa alteração drástica, porque agora a gente consegue perceber ali na imagem que os traçados, eles, obviamente, interferem na malha tradicional de forma plena. A gente está vendo que ali, o traçado ele não está mais respeitando, neste momento, ele não respeita mais a trama original da cidade. Na época, ele foi esculachado. Vai tirar vários pontos da cidade que são históricos, vão deixar de existir. Olha o centro, o que ele está fazendo com o centro? Vai tirar para colocar justamente essa avenida. Que absurdo! Só que, ou era isso, ou a gente iria inutilizar para os próximos séculos todo esse centro aí, toda essa malha. Inclusive, desvalorizar os pontos importantes da cidade. Desvalorizar pontos importantes da cidade. Em que sentido? Em que sentido? Como é que eu chegaria à Catedral Notre-Dame se todos os pontos que levam até ela estão interrompidos? São vias de 1 metro, 1,5 metro. Como é que eu chego até lá agora? Então, a interferência de um urbanista nesse momento é pensar na cidade agora de uma forma global. A gente vê que as interferências, elas atingiram pontos o quê? Pontos interessantes, específicos da cidade. Olha lá. E, obviamente, ela trata o quê? Olha lá, divisão de paisagem agora. E eu agora preciso observar uma série de outras características para implementar o plano. Olha como a cidade cresceu. Aqui são algumas imagens do processo de reforma.
Inclusive, Osman destruiu a sua própria, né, casa onde ele havia vivido na infância. Isso foi até bom, porque ele estava também participando disso, né, dessa nova visualização enquanto sociedade do espaço urbano. Ele também foi vítima e se colocou como vítima. Ó, eu também estou sacrificando a casa onde eu vivi. Toda aquela cena vai desaparecer. Por quê? Porque agora estou visualizando a cidade como um todo. Olha como é que eram as ruas. Ali, ó, extremamente estreitas. Como é que a gente ia fazer agora uma cidade desenvolvida a partir disso? Olha como ficou. Então, eu percebo agora a cidade de uma outra forma. A paisagem agora, ela faz com que a percepção social, enquanto sociedade, inclusive, o que? Mude. Ah, professor, você está me dizendo que é possível mudar a sociedade culturalmente a partir do ambiente urbano? Sim, é essa a tese. A tese que, inclusive, eu compartilho dela é que o ambiente urbano é que proporciona, inclusive, que façamos com que a cidade se torne menos criminosa. Então, na hora de fazermos assentamentos de habitação social, o que eu espero é que um assentamento da melhor qualidade possível. Eu quero praças, eu quero espaço urbano, bonito. E o que entregam? O que entregaram nesses últimos 20 anos? Assentamentos que não contemplavam o mínimo de salubridade urbana. O que você está fazendo com aquelas pessoas que estão indo morar ali, que daqui a 50, 60 anos, que já tiverem gerações de filhos? As pessoas vão ficar revoltadas. Vão ficar revoltadas. Ah, mas é melhor isso do que nada. Não, é melhor o melhor do que nada. Não é melhor isso, não. É melhor o melhor do que nada. Aí estamos falando de cuidado social. Isso é assistência social. Agora, na hora de fazer, faz de qualquer jeito, faz assentamentos que não tem nem esquinas, a quadra é distante, ela é grande. Não tem praça, não tem verde, é só aquela repetição sem graça de residência. Peraí, a gente paga imposto? É para fazerem o melhor. O Brasil tinha tudo nesses últimos 20 anos para ter entregue as habitações sociais sendo exemplo para o mundo inteiro. E o que fizeram? Fizeram qualquer coisa e entregaram porque é assim. Eles estão felizes assim. Que isso? Que isso? O discurso não era para ser esse, não. O discurso, que inclusive foi o que me apaixonou na minha época de faculdade, é que eu tenho condições, da hora de entregar a habitação social, a gente entregar uma paisagem, um produto final legal. E não vem com essa de querer dizer que aquilo ali é menos oneroso do que boas ideias, porque isso é mentira. Eu consigo fazer excelentes resultados com gastos extremamente baixos. Então, não me venha vender essa falácia que é por economia, porque a gente sabe que corrupção tira-se milhões de vezes mais do que isso. Porque se tivéssemos pensando em uma nação, no nível de nação, a gente estaria pensando em outra estrutura do que foi proposto. A gente estaria pensando em fazer assentamentos lindos, para que aquele grupo de pessoas tivesse orgulho daquele espaço. E não entregar o mínimo
e falar, olha, isso daí é o que você tem que se contentar, porque é isso daí ou nada. Não, não é isso daí ou nada. A gente tinha condições de ter feito melhor, sim, e não fizemos. E aí divide a sociedade em grupos, em vez de todo mundo entender que nós somos ao todos brasileiros. Todos nós somos brasileiros. Aí vem me querer vender a ideia de que o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Isso é uma mentira. É proibido na Rússia. É tratado com prisão. Em outros países é tratado como pena de morte. Não tem, inclusive, dados de quantas pessoas morrem por homossexualismo em países como China, Iraque. Se você não tem nem esses dados, como é que você pode afirmar que o Brasil, que é um país onde, inclusive, podem se casar, como um país mais homofóbico? Que palhaçada é essa? De onde tiraram essa conclusão, sendo que vocês não têm nem dados? Essa pesquisa que eu fui ver, não tem o sistema, como essa pesquisa foi feita, só tem o dado, o resultado dela, o Brasil é o país mais... Como assim? Como assim? Se em outros países, inclusive, há prisão para quem comete esse tipo de crime, porque é tratado como crime. É tratado como crime. Enquanto que no Brasil, em plena década de 70, ainda no período militar, Roberta Close, se vocês não sabem quem é, ela foi a primeira trans de celebridade do Brasil, Roberta Close, era capa da Playboy. Vem me falar que é o país mais homofóbico. Como assim? Inventaram um discurso e agora quer que a gente engula esse discurso? A divisão racial sempre houve na humanidade racismo. Agora, criar disso um pretexto para guerras internas, não, a gente tem que justamente combater o racismo, é o quê? Falando de união, somos todos brasileiros. Somos todos brasileiros. Somos todos brasileiros. É assim que se constrói uma nação. E não com discurso de divisão. Não é essa linha que a gente tem que tomar. Porque a gente sabe na história para onde que gera uma linha dessas. Gera ruptura. Vamos deixar de existir enquanto Brasil se a gente continuar nessa linha. Então, os discursos eles vêm muito enviesados e as pessoas vão acreditando. Vão acreditando. Mas por quê? Porque não conhecem a história. Não tem o processo de formação de entender, ou a gente visualiza como um todo e cria grandes alamedas e uma cena bonita para todo mundo, ou a gente está fadado à autodestruição. Ou a gente está fadado à autodestruição. Olha como ficou algumas avenidas, né? O desenho urbano, olha lá, o desenho urbano, proposto por Osman, né? Para justamente criar um ambiente de destaque a pontos importantes da cidade, né? Então, fez o quê? Uma reforma que contemplaria, né, a visualização do espaço urbano a partir do quê? Da sua ocupação espacial. A partir da sua ocupação espacial. Isso iria, obviamente, acarretar, né, numa série de sacrifícios urbanos para que o fim justificasse o meio nesse momento? Sim. Sim. A gente vai ter que fazer concessões. Para quê? Pensando no futuro. Agora, a gente precisa muito, obviamente, tomar cuidado. E deve ser muito bem pensado isso. Principalmente hoje, né, que já temos aí alguns exemplos, né? Aí, dando destaque, por exemplo, a um outro elemento que aconteceu, entre aspas, por acaso, né, que foi, de certa forma, benéfico para a cidade, que é o quê? O fato de surgir aí a necessidade de fazer uma grande estrutura, que seria
uma feira iria acontecer e seria uma estrutura de destaque dessa feira. E aí surge a Torre Eiffel, e aí, em determinado momento, ela teria que ser desmontada, né, retirada do lugar. E aí não quiseram retirá-la e a mantiveram, porque ela, inclusive, tinha uma série de qualidades aí, né, de destaque durante o período de guerra. Vamos dar aí uns 10 minutinhos para um café, o que vocês acham? E aí a gente dá continuidade ao... Ok? E aí a gente dá continuidade às apresentações, a gente dá início às apresentações. Então vamos lá.